Papa então nos diz o seguinte: o acompanhamento deve encorajar os esposos a serem generosos na comunicação da vida. Eu já falei isso outras vezes, e para quem acompanha meu programa já há algum tempo, a importância sobre o acompanhamento. O Papa já falava disso lá na Christus Vivit, quando falava dos jovens. Como é importante. Hoje nós usamos uma outra palavra para falar sobre isso, né? Sacramentalmente, nós temos uma palavra, que é padrinho. Só que é tão mal usada essa questão, né? Infelizmente, nós entendemos tão errado que é padrinho, que a gente às vezes dá vontade até de não ter. É melhor não ter padrinho do que ter do jeito que tá, né? Muitas vezes a gente pensa assim. Por quê? Porque desconfigurou, porque já saiu totalmente do que era o pensado no ideal. Qual é a importância, qual o papel do padrinho na história da criança, do jovem, do adolescente, ou até mesmo dos casais? Então, o que foi pensado? Justamente é um acompanhante. O padrinho é aquele que está ao lado para incentivar, para apoiar. Mas para nós é mais uma figura, né? Uma figura alegórica. Escolhemos um amigo porque eu prometi para o meu amigo, para minha amiga. Escolhemos um vizinho, escolhemos um parente, mas não pensamos na função e no papel que aquele padrinho, aquela madrinha irá exercer. E aí eles ficam perdidos e nem eles sabem qual é a função. Então é essa aqui, é de acompanhamento. Olha, uma figura, uma imagem para comparar. A figura do padrinho, vamos imaginar alguém que está aprendendo a andar de bicicleta. Quando alguém vai aprender a andar de bicicleta, as primeiras vezes ela usa rodinhas. O padrinho é como se fossem as rodinhas, ele está ali para cuidar, para equilibrar e ajudar. Mas num determinado momento, ele sai de cena e deixa com que a pessoa ande sozinha na bicicleta. A mesma coisa também, depois que tira a rodinha, às vezes fica alguém sempre amparando ali do lado, para a criança não cair. Isso nos primeiros passos, nas primeiras pedaladas. Depois que já se tem equilíbrio, que já se consegue andar, aí vai por conta. Mas é necessário que primeiro tenha alguém ali do lado, apoiando, acompanhando. Então, nos primeiros passos, assim também, o acompanhamento vai encorajar os esposos a serem generosos na comunicação da vida. O que eu ofereço para o outro? O que você tem oferecido para o outro? Você já percebeu que às vezes o casal oferece o que tem de pior dentro da sua casa? Ele oferece o que tem de melhor pro vizinho, pro amigo, pro pessoal do futebol, pros amigos da igreja, e fica ali usando uma máscara de boa pessoa. Depois, quando essa pessoa então está em casa, é quando a máscara cai, aí quem sofre é quem está dentro de casa. O Papa diz assim: em conformidade com o caráter pessoal e humanamente completo do amor conjugal, o caminho reto para a planificação familiar é o de um diálogo consensual entre os esposos, do respeito pelos tempos e da consideração da dignidade do parceiro. Diálogo consensual, ou seja, vamos falar e vamos entrar em consenso. Nós não precisamos concordar com tudo, mas é necessário concluir um diálogo. Eu acho que a pia... vamos imaginar aqui uma situação familiar. Bem simples. Louça em cima da pia, né? Toda casa tem, né? Tá a louça em cima da pia. A mulher acha que tem que lavar a louça logo após a refeição, porque para não deixar a louça para outro dia. Ficou a louça ali, amanhã a gente lava. E o homem já pensa: não, amanhã a gente lava, amanhã é outro dia. Precisamos dialogar e precisamos resolver. E como resolver? Alguém vai ter que ceder em algum momento. Talvez a mulher vai ter que ceder no sentido de dizer: olha, eu estou sendo muito rigorosa, deixar uma louça ou outra de vez em quando não tem problema. Mas também o homem vai precisar ceder no sentido de dizer: olha, de fato está muito bagunçado, vamos dar uma arrumadinha para não amanhecer essa bagunça. Tá vendo?
Um vai cedendo um pouquinho, o outro também vai cedendo. Gente, eu trouxe aqui um exemplo que pode parecer até bobo, né? Mas que acontece muito. Então existem momentos que uma parte ou outra vai ter que ceder. Cada um cede um pouquinho de um lado. Isso é um diálogo consensual. Entrou-se num consenso. Quero aproveitar aqui nesse momento, mandar um abraço para os nossos irmãos sacerdotes que estão aí na sintonia. O pessoal está a caminho de Guarapuava, outros estão aí pelas estradas e sintonizaram 94,3 FM. Bom dia! Isso aí, vou de carona junto com você. O Papa continua dizendo assim: nesse sentido, a encíclica Humani Vitae e a exortação apostólica Familiaris Consórcio devem ser redescobertas com a finalidade de despertar a disponibilidade a procriar, em contraste com a mentalidade muitas vezes hostil à vida. Aqui nós já entramos num outro aspecto muito interessante, que é a paternidade e a maternidade. A cultura que nós estamos vivendo atual, a cultura ocidental, ela é de que devemos ter poucos filhos. E aí usamos vários argumentos para isso, né? Poucos filhos porque é difícil criar, porque um filho é caro. Então você começa a colocar na ponta do lápis, um filho sai caro, né? Comprar fralda, comprar mamadeira, comprar mamar, comprar o leite, comprar isso, comprar aquilo, médico, remédio. E aí você vai fazendo até chegar na faculdade, né? Então vejo que nós vemos um filho a partir do aspecto comercial, econômico. Um filho pode ser um prejuízo, sendo que antes não era. Quanto mais filho, melhor, porque ajudava nos afazeres da casa. O filho mais velho vai ajudando o pai na roça, a filha mais velha vai ajudando a mãe na cozinha e vai cuidando dos filhos mais novos que estão vindo. E a roupa nova só pro mais velho. Aí os outros só vão reutilizando a roupa. Não era mais ou menos assim? Então, como pensar um pouquinho diferente? E o Papa diz assim, olha, neste diálogo, nesta vida, pensar também na procriação, que é inclusive um dos princípios do matrimônio. É assim. O casal é chamado a ter filhos. Tanto que tem uma pergunta na entrevista e no próprio casamento, no próprio rito do matrimônio, que o padre pergunta se estão dispostos a terem filhos, acolherem os filhos que Deus lhes der. Este acolher os filhos que Deus lhes der tem vários aspectos aí, inclusive a questão do aborto. Dá para perceber? Dá para refletir um pouquinho sobre isso? Em contraste, diz o Papa, com uma mentalidade às vezes hostil à vida. Vivemos um período de hostilidade a esta vida. Tanto que talvez aqui no nosso contexto nunca se falou tanto em aborto como se fala hoje. A escolha responsável da paternidade e maternidade pressupõe a formação da consciência, que é o centro mais secreto, o santuário do homem, no qual se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. Consciência, formação de consciência, é o centro mais secreto, é o santuário do homem. Mas aí depende de como essa consciência foi sendo forjada, montada. Vai depender da família, do contexto familiar, vai depender do contexto maior, do social. Quanto mais os esposos procuram ouvir na sua consciência Deus e os seus mandamentos, deixando-se acompanhar espiritualmente, tanto mais a sua decisão será intimamente livre de um juízo subjetivo e da adequação aos modos de se comportar do seu ambiente. Veja só, quanto mais espiritual for este ambiente, e espiritual não significa só reza, gente. Aqui é algo muito importante, que nós confundimos. Às vezes nós dizemos, nossa, aquela pessoa é super espiritual, a espiritualidade dela é elevada. Mas você fala, por quê? Passa o dia inteiro rezando. Não vamos confundir, espiritualidade é muito mais amplo. Espiritualidade não significa ficar o dia todo rezando. É uma pessoa rezadeira. Mas será que é realmente uma pessoa mais espiritual? Ela será espiritualmente madura na medida em que esta oração
se torna prática no dia a dia. Senão ela é só rezadeira mesmo. E no sentido bem pejorativo da palavra. Rezadeira. Beata. Rata de sacristia. Papa hóstia. Tudo isso daí que a gente ouve, muitas vezes. Por quê? Porque falta testemunho. Porque falta vivenciar aquilo que o Evangelho nos propõe, do amor, do perdão. Aquilo que hoje o Evangelho, inclusive, nos propõe, né? Vamos em frente, padre, vamos em frente que o tempo está correndo. Continua a ser válido o que ficou dito com clareza no Concílio Vaticano II. Os cônjuges, de comum acordo e com esforço comum, formarão retamente a própria consciência, tendo em conta o seu bem próprio dos filhos, já nascidos, ou que prevêem virão a nascer, sabendo ver as condições de tempo e da própria situação, e tendo, finalmente, em consideração o bem da comunidade familiar, da sociedade temporal e da própria igreja. Eu penso assim, gente, vamos deixar essa metade do parágrafo para amanhã e eu vou retomar esse aspecto aqui, porque o nosso tempo está avançando e não adianta a gente passar por cima assim meio corrido. Então amanhã eu volto com 22 novamente, tá bom?